Olá, tudo bom com vocês? Boa noite, bom início de semana, que todos tenhamos muita produtividade, serenidade, alegria e principalmente despertar nesta semana. Bom, inúmeras coligações estão sendo formadas aqui em São José do Rio Preto, né? E as máscaras estão caindo. Então vejam, PSDB, que todos nós havíamos descoberto o pé no comunismo, não, agora tirou as máscaras e não vai mais fazer de conta que apoia algum candidato aqui de Rio Preto, não. Vai apoiar o nosso prefeito comunista, Edinho Nunca Mais, né? Então, assim, as máscaras estão caindo, fica bem clara, fica tudo muito claro, né? Decisão ocorrida após a visita do desgovernador na cidade. Isso aí, é isso aí, gente, tá? E parece que se coligaram vários partidos, inclusive alguns que diziam que tinham uma ideologia nova, que diziam que tinham pensamentos novos, já se coligaram para apoiar o nosso comunista Edinho Nunca Mais, tá? E você vai cair nessa de novo? Você vai apoiar um prefeito que destruiu a cidade da forma como aconteceu agora, que impediu você de trabalhar? Você vai fazer isso de novo? Entendeu? Que fechou as escolas para emburrecer as nossas crianças? Será que, se o tratamento precoce tivesse sido utilizado em São José do Rio Preto em março, haveria a mesma quantidade de mortes que aconteceu aqui? Será que esses números de mortos em São José do Rio Preto só morreram de vírus chinês nesses meses todos? E aí? E o preço, a alta dos preços em São José do Rio Preto? Será que seria diferente se não tivessem isolado tanto a cidade, nos trancafiado tanto? Será que tem alguém que ainda acredita no trancafiamento? Será que ninguém faz as contas que, peraí, o vírus não se transmite no ônibus lotado, não se transmite no supermercado lotado, não se transmite no banco, na lotérica, mas teoricamente se transmite na escola, no clube, na academia, no salão de beleza? Ninguém faz a conta disso? Restaurante não pode, mas todos aqueles outros lugares pode. Ninguém faz conta disso? Vocês vão continuar apoiando uma pessoa assim? E vocês vão fechar os olhos para essas coligações que estão sendo feitas? Como é que fica quando um candidato antigo, que já passou muitas vezes pela nossa cidade, pela nossa prefeitura, pela nossa política, resolve apoiar um candidato novo? Será que esse candidato novo é verdadeiro? Vai poder governar ou vai ser laranja do candidato antigo? Como é que fica isso? Será que uma pessoa boa se liga a pessoas ruins e continua boa? Continua cega? Ou será que a pessoa boa fica ruim? É possível isso? Não sei. Pensamentos que me ocorrem. Hoje eu debati bastante com um colega que pré-candidato, né, de um partido diferente do da minha mãe, tá, gente? Eu conheço muitos pré-candidatos, muitos, gente, pré-candidatos a vereadores,
de São José do Rio Preto e dos partidos os mais diversos possíveis. E acho, assim, fantástico que tenhamos essa enorme quantidade de pessoas. Por quê? Porque eu sinto que o Rio Pretense está despertando para a política, está despertando para o exercício da democracia, está despertando para o exercício da cidadania. Então, só vejo coisas positivas nisso, tá? E penso que todos temos que nos unir para várias razões. Uma, para limpar quem não fez nada de bom, tá? Eu achei bem interessante uma dessas imagens que as pessoas transmitem dizendo o seguinte, que o político candidato à reeleição que é bom, ele não precisa dizer o que ele vai fazer ou prometer, basta ele mostrar, provar o que ele fez. Então, fica aí a dica, né, para nossa análise. Caso não haja essa prova, essa retrospectiva positiva, nós temos que trocar tudo, todo mundo. E falo mais, nós temos que tirar as panelas. Nós temos que eleger pessoas que não fazem parte das panelinhas. Precisamos de gente nova, sangue novo. Nós temos pessoas que são candidatas e intercalam entre candidato e eleito há 20 e 30 anos nessa cidade, se é que não tem mais. Tá na hora de trocar essa turma, né? Pô, cara nova, gente com pensamentos novos. E isso eu não me refiro necessariamente à idade, tá? Mas eu me refiro a pessoas que não fazem parte das panelas, né? Temos que pensar diferente, temos que escolher diferente. E por que não escolhermos pessoas cujas campanhas serão realizadas única e exclusivamente sem dinheiro? Por que não escolhermos pessoas que não terão vultuosas doações para suas campanhas? Que não terão o mesmo poder de propaganda que as panelinhas dos mesmos? Talvez este seja o caminho, né? Haja visto nosso presidente. Nosso presidente fez uma campanha Brasil afora sem doações, né? Sem doações vultuosas, né? Fez uma campanha na raça. E é isso que nós precisamos na nossa cidade. Precisamos de pessoas assim, pessoas diferentes, pessoas fora da panelinha. Né? Não vejo problema nenhum em nós nos relacionarmos com pré-candidatos de outros partidos, especialmente aqueles que pensam como nós. Eu percebo que, infelizmente, as pessoas ficam presas por conta do partido, mas isso não significa que elas sigam aqueles pensamentos. E quando o partido passa a rasteira, né, fazendo coligações do alto e apoiando pessoas que ninguém mais quer, né, eu vejo que, infelizmente, muitos pré-candidatos saem prejudicados aí, não? E aí? Eles abandonam a candidatura, né, ficam no partido fazendo apologia a quem ninguém mais quer. Como é que funciona isso? Por que eu levanto essas reflexões? Porque nós precisamos aprender a diferenciar as coisas. Para que a gente possa fazer isso, nós temos que conhecer do assunto, temos que começar a atentar para a política e para as politicagens. É aceitável uma pessoa que faz uma doação, que faz uma caridade, ficar tirando fotos, selfies, vídeos do que ela está fazendo e postando nas redes sociais?
Tem uma passagem do Evangelho que diz que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, quem está verdadeiramente disposto a auxiliar o próximo não precisa o tempo inteiro estar sob holofotes, estar fazendo propaganda política antecipada em cima disso, não é? São coisas que nós que estamos de fora disso precisamos pensar, analisar e começar a visualizar. Tem muitos pré-candidatos que estão adotando essa ou aquela. Não é uma ideologia, mas é essa ou aquela propaganda, vamos dizer assim, nome, como se fosse a venda de um produto. Então, por exemplo, assim, eu vendo animal, né? Ou seja, eu vou utilizar como nome a causa animal. Eu vou utilizar a causa social, eu vou utilizar a causa educação, eu vou utilizar a causa cristã, eu vou utilizar a causa socialista, eu vou utilizar a causa dos pobres. Então, tem várias pessoas, pré-candidatos, eu vou defender os moradores de rua, eu vou defender os catadores de reciclagem, eu vou defender os catadores de latinha, eu vou defender os representantes do agronegócio, eu vou defender os feirantes, eu vou defender os comerciantes, eu vou defender o funcionário público, eu vou defender blá, 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 blá. 500 milhões de grupos nós temos por aí. Se nós nos pautarmos por algumas questões básicas de valores, direitos, nós veremos que este monte de segregação não é necessária e não é justa e não é correta, porque senão teríamos que ter não 30 vereadores, teríamos que ter os 400 e muito mais, né? Porque se fosse assim, cada um de nós escolher um representante de um grupo específico, nós teríamos os representantes dos vendedores de vassoura. Agora a gente quer um vereador que seja representante dos advogados. A gente quer um vereador que seja representante dos professores. A gente quer um vereador que seja representante dos professores de escola municipal, um vereador dos professores de escola estadual, um vereador dos professores de escola federal, um vereador dos professores de universidade, um vereador dos professores de escola particular. Não dá para ser assim, né? A nossa sociedade não é esse pequeno amontoado de seres. Não é assim que funciona, né? Ao mesmo tempo que eu sou advogada, eu sou mãe. Eu quero alguém que defenda a família. Ao mesmo tempo que eu sou tudo isso, eu sou cristã. Eu quero alguém que esteja com valores alinhados com isso. Ao mesmo tempo, eu quero alguém que se preocupe com a educação. Eu tenho um filho em idade escolar. Ao mesmo tempo, eu quero alguém que se preocupe também com a causa animal. Eu sou apaixonada por animais, eu sou defensora deles também. Ao mesmo tempo, eu quero alguém que se pergunte o que é que aconteceu, que aquela porrada de hectares foram queimados em São José do Rio Preto. Eu quero alguém que se preocupe com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, eu quero alguém que investigue a saúde, que investigue onde foram parar os milhões que vieram do governo federal para combate da pandemia, se foram aplicados corretamente ou não, né? Então, quer dizer, não dá para a gente ter esse monte de subdivisões que as pessoas estão se proclamando desta forma. Os nossos candidatos eleitos, eles precisarão lidar com o todo, com a sociedade mista, miscigenada, com a sociedade heterossexual, com a sociedade homossexual, com a sociedade transexual, com LGBT e todas as outras nomenclaturas. Nós vamos precisar de alguém que tenha consciência de tudo isso que está acontecendo, que lide com brancos e negros e
amarelos e vermelhos e coloridos, os nossos candidatos, os nossos políticos, após eleitos, eles precisarão representar a sociedade como um todo. Então, nós temos que nos pautar pelas pessoas que são mais capacitadas para fazer isso, e não para as pessoas que vão te prometer olhar para esta classe específica, porque se a pessoa está prometendo olhar para esta classe específica, ela está dizendo que ela não vai se importar com o restante, que ela não vai se importar com o todo, e lá dentro precisa ser visto tudo. Precisamos de pessoas dispostas a fiscalizar constantemente os gastos públicos, os contratos públicos, né? E tantos outros problemas mais que temos na nossa comunidade. Então, não podemos mais nos deixar enganar sob falsas bandeiras, falsas alegações. A pessoa que estiver lá precisa defender a todos, precisa enxergar todas as mazelas sociais e não esta ou aquela classe. Pensa nisso, minha gente, tá certo? Um beijo.